Você ainda pensa com a sua cabeça? Você percebe que as pessoas estão muitas vezes falando sobre um assunto como se houvesse uma luz que iluminasse aquele assunto para que todo mundo olhasse para lá. Você já viu aqueles mosquitinhos, né? Que ficam voando em torno da luz à noite? Às vezes a gente acha um pouquinho bobo aquilo, né? Ah, eles não estão vendo que estão batendo ali, né? Muitos vão morrer, até ofuscados, até queimados pelo calor daquela luz. Mas será que nós, seres humanos, não somos um pouco parecidos também? Quando somos enganados por uma luz que ilumina, mas parece estar nos ofuscando a vista, parece estar nos condicionando a ficar presos em algo que não escolhemos? Você já parou para pensar nisso? Será que não estamos caindo nesse tipo de realidade? Será que vendo as notícias aí, às vezes você nunca percebeu que, nossa, parece que todo jornal, que a mídia inteira está falando desse assunto e depois de uma, 2 semanas, todo mundo já está enjoado, aquele assunto não acabou, mas todo mundo para de falar e ninguém olha mais para aquilo, como se nunca tivesse acontecido. Parece tão estranho isso, não? Ou será que só eu que penso assim? Será que só eu que percebo que parece estranho quando todo mundo olha para um lado e depois todo mundo enjoa daquilo e trata como se nunca tivesse acontecido? Talvez você até pense com a sua cabeça, mas talvez você não esteja mais escolhendo sobre o que pensar, dependendo daquilo que você assiste, dependendo daquilo que impacta sobre o seu pensamento. Te convido a refletir comigo sobre isso. Eu vou trazer hoje aqui o livro As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. É um livro que tem tocado muito, tem feito muito bem nas minhas reflexões aqui. Muita gente tem gostado. Um livro da primeira metade do século XX. Então, ali, né, no final dos anos 40, este homem, de maneira profética, já falava sobre coisas que a gente iria passar, o que estamos passando agora, né? Ele fala aqui dos políticos, dos homens de negócios que muitas vezes estão interessados não em salvar almas, mas salvar a sua posição, em salvar um mínimo de organização para manter o seu poder, né? Então tem tanta gente que defende às vezes um sistema político, defende uma hierarquia, defende alguns poderes, defende algumas instituições porque elas garantem o seu poder. Muitas vezes um poder arbitrário, um poder tirânico, um poder antidemocrático, muitas vezes um poder usurpado, né? Um poder que não é legítimo. E essas pessoas se mantêm no poder, mas elas querem manter um mínimo de ordem na sociedade para que seu poder seja mantido. Você entende isso? Então, um caos completo não seria muito vantajoso. É preciso que alguém respeite alguma coisa. Ah, vamos respeitar, nem que seja a democracia, mesmo que as pessoas não saibam o que signifique mais democracia, né? Muitas vezes esses líderes, eles escolheram a solução liberal e atuaram na educação, retirando tudo o que é religioso, tudo que tem a ver com a fé, né? Para substituir por essa educação, que seria muito eficaz, né? E a separação entre educação e religião é uma das coisas que eles mais aplaudem e louvam. Nós estamos aí num Estado laico, viva! Eliminamos a religião daqui. Muitos dizem isso, né? Muitos comemoram isso, e basta ter um pouquinho de fé em alguma coisa, né? Eu sou estudante de filosofia, basta ter um pouquinho de fé ali, o pessoal já trata com um pouco de asco. Ah, não, mas ainda bem que isso foi deixado no passado, nessa idade das trevas, né?
Mas essa coisa de retirar a fé do sistema educacional, né? Não permitir mais que as pessoas professem a sua fé, porque na prática é o que acontece, né? É uma coisa muito louvada pelo modernismo. Mas é apenas, segundo Richard Weaver, é apenas uma extensão da separação entre conhecimento e metafísica, né? A metafísica não simplesmente aquilo que vai além da física, né? Mas são conhecimentos universais, né? É o estudo do ser das coisas, né? Na metafísica, nós vamos estudar não só as coisas mais palpáveis, empíricas. Não. Nós não vamos estudar como viver melhor aqui, né? Solução para doenças, para o sistema financeiro, não. Nós vamos estudar sobre qual é o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui. Precisamos pensar metafisicamente. Então, esse tipo de discussão foi sendo retirado e as pessoas agora só vivem no imediato. Você entende? E é tão vazio viver de imediato em imediato, não? E aí o Richard Weaver diz assim, ó, separada desse modo a educação pode fornecer uma própria doutrinação. Naturalmente incluímos aqui a educação dada em sala de aula, pois todo tipo de ensino institucionalizado procede dos pressupostos do Estado. Então, lá naquela época ele já via que o Estado poderia usar o seu aparato educacional para dizer o que as pessoas devem acreditar, para mostrar o que é a verdade e o que não é. Não existe uma completa liberdade nessa modernidade. Alguém está decidindo o que é estudado. Alguém está decidindo no que devemos acreditar. Só que ele fala de um outro tipo de educação aqui. É o tipo de educação que atinge seus objetivos da melhor maneira possível. Essa é a doutrinação sistemática e cotidiana dos cidadãos, levada a cabo pelos meios de informação e entretenimento. E aqui o Richard Weaver ele vai criar um termo chamado a grande lanterna mágica. Olha, o que será isso? Pensa aí numa grande lanterna. Ela, na verdade, é um instrumento de dominação ideológica do Estado, ou daqueles que possuem o poder, não só um Estado, né? Hoje em dia, nesse globalismo, né? Nesse progressismo levado às últimas consequências, quem detém o poder, o financeiro, o status, quem está no controle das instituições, acaba controlando as massas através das narrativas. Né? Você é dono de um grupo, de um meio de comunicação muito poderoso, você detém a narrativa das mídias sociais, embora pareça ali que há uma grande liberdade, mas os mosquitinhos vão aonde a lanterna acende. Aqui nós estamos falando disso, né? A grande lanterna mágica. Um aparato ideológico de dominação por meio da linguagem, por meio da narrativa, por meio daquilo que é iluminado no momento. Você já parou para pensar sobre isso? Hoje em dia, na sociedade, nós vamos olhando o que a maioria das pessoas está olhando. Basta olhar o assunto mais falado do dia. Alguém joga a luz ali, alguém que nós não sabemos quem é, muitas vezes um algoritmo controlado por alguma grande instituição, né? Ou a própria mídia que vai indo, conduzindo esse processo. De várias formas, a lanterna mágica joga a luz em algo que devemos olhar, em algo que devemos pensar e ficar remoendo aquilo. Você pode ter até liberdade para pensar, como eu disse, mas às vezes você não esteja escolhendo livremente sobre o que pensar. Eu estava conversando com meu irmão, com a minha cunhada, com a minha esposa. Antes de gravar esse vídeo, eles visitaram a gente aqui, fico muito feliz com a visita deles e eu estava falando sobre essa grande lanterna mágica. Às vezes nós somos obrigados a olhar para tal assunto, porque não existe outro assunto sendo falado na grande mídia, né? Se a gente só consome essas grandes mídias, se a gente só está nas redes sociais de uma maneira acrítica, né? Sem criticar,
nós vamos engolindo tudo que vai vindo e nós não escolhemos mais sobre o que pesquisar, sobre que assunto é importante naquele momento para mim e para minha família. Hã? Ora, eles empurram cada narrativa, cada ideologia e você fica pensando que é uma luta sua. Sendo que às vezes a louça está lá para lavar, o quarto está para arrumar, tem algum problema na casa para consertar, você precisa trabalhar para conseguir o sustento para os seus filhos. Né? Essa é a luta real da família. Essa é a luta real do homem e da mulher desse nosso tempo. Cuidar dos que amamos, claro, ter a fé. Buscar seguir os mandamentos, agradar a Deus, mas quando nós ficamos entrando em disputas com grupos que não são os nossos inimigos, mas que alguém quer que consideremos inimigos, essa luta de um grupo contra o outro vai se criando um ódio. E muita gente que fala sobre amor ou sistemas de comunicação que acabam falando sobre empatia, inclusão, diversidade, eles mesmos vão criando narrativas que colocam grupos para odiar um outro grupo. Hã? Nós temos que pensar sobre isso, não para a gente ficar entrando nessa luta, mas para a gente perceber que muitas vezes estamos sendo ofuscados por essa luz que nos deixa cegos. E a gente só olha para uma direção como aquelas moscas, como aqueles insetos, que já não têm mais liberdade e vão ser queimados ali no calor daquela lâmpada. Será que você não está cego, cega, olhando para a grande lanterna mágica? Richard Weaver nos alertava há mais de 50 anos atrás, bem mais do que isso, né? Há muito mais do que isso, né? 60, 70 anos atrás, e parece que nós não aprendemos a lição. Em períodos eleitorais, em períodos de grandes narrativas, de guerras, conflitos, nós vamos sendo levados por uma discussão que não deveria ser a nossa. Não é a nossa vida prática, a nossa vida real. Claro que às vezes é importante se posicionar, lutar contra algumas coisas, né? Compartilhar a informação verdadeira. Mas na prática, nós precisamos voltar a cuidar daquilo que é real, daquilo que é palpável, daquilo que está diante de nós, na nossa casa, no nosso lar. Não abandonemos nossa esposa, nossos filhos, para tentar salvar algo que nós nem podemos tocar, como a democracia. Nós salvamos a democracia quando temos uma família forte. É isso, é a parte que nós podemos fazer. Nós salvamos a democracia quando estudamos, trabalhamos, né? Aqueles que são contra a democracia, na verdade, são os que estão espalhando notícias falsas, aqueles que estão aparelhando a mídia, aparelhando as instituições, tornando intocáveis alguns membros de instituições, porque isso vira tirania e não democracia. Você consegue imaginar? Você consegue pensar? Você consegue pensar com a sua própria cabeça? Ou o que eu estou falando aqui parece algo nebuloso e estranho para você? Se parece muito complexo, talvez seja porque você está aí com a visão ofuscada. Então, é importante pensar, é importante refletir. E agora eu termino com uma oração nesse momento. Sim, o que tem a ver isso com oração tem tudo a ver, porque é uma batalha espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, como eu disse muitas vezes aqui, teu povo se perde por falta de conhecimento. Que possamos nos informar em fontes seguras, nos ajuda, Senhor. Nós não queremos ser como moscas, como insetos, cegos, ofuscados pela grande lanterna mágica, mas nós queremos ser guiados pela sua luz, a luz que vem de Cristo, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Maria, Mãe Santíssima, Virgem Imaculada, interceda por nós, tu que és Mãe da Sabedoria encarnada, seu Filho Jesus, que Ele possa tocar na nossa vida e transformar tudo que é treva da ignorância em luz da verdade.
Tudo que vem para nos enganar, tudo que vem para ludibriar, tudo que vem para nos tirar da missão verdadeira de cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar. Tudo que vem para nos tirar desse foco, dessa caminhada, cai por terra em nome de Jesus. Nós pedimos com muito amor, com muita devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que chegou até aqui, eu peço que você compartilhe esse conteúdo. Eu tenho trazido aqui vários livros, eu quero criar um grupo aberto mesmo de leitura, discussão, só que eu não sei até que ponto isso aqui é bem visto pelas redes sociais. Então vamos avançando, vamos conversando, deixe a sua opinião, né? O que você acha? Será que você percebe que a mídia ou as informações que chegam através da mídia, né? Os conteúdos que você vê nas redes sociais, você percebe que isso te ofusca a vista, que faz você enxergar só um lado da história ou enxergar só um ponto da vida? Tem muita gente que está sofrendo com isso e não consegue encontrar com quem conversar. Então eu estou aqui e quem quiser conversar, fala aí nos comentários que nós vamos conversar, certo? Eu te convido a participar desse grupo de estudos e de oração. Clica no curtir aí, me ajuda a fazer com que esse vídeo atinja mais pessoas, se esse conteúdo foi útil para você. Compartilhe também, envia para mais gente, inscreva-se no canal e se você quiser receber em primeira mão os links das coisas que nós estamos fazendo, entra aí nos grupos do WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. A gente se vê em mais um vídeo do nosso canal aqui. Um abraço, fique com Deus, até lá, tchau, tchau.